Breakthrough. Bem-vindo ao futuro. Você tem se sentido cansado e exausto? Você se arrasta para sair da cama de manhã? Parece difícil valer a pena viver? Então, amigos, prestem muita atenção. Quando a energia se vai, precisamos consertar, pintar, remendar. Precisamos continuar jovens. É o tônico. Um elixir para purificar o corpo e levantar o espírito. Diga-me quão bom é o poder desse líquido. Durante muito tempo, as pessoas têm procurado a fonte da juventude, acreditando que há alguma substância com poderes mágicos que atrasará o envelhecimento. Os cientistas dizem que a fonte da juventude pode estar nos morangos, vinho tinto, no ômega 3, na velha vitamina C. É só outro comercial. Eu quero 2! E levantar A diferença é que agora temos uma ciência sólida que está avançando para o futuro e descobrindo alguns novos mecanismos que podem modular a idade. Sabemos que é possível, pelo menos com ratos, então isso significa que pode ser possível com humanos se nos concentrarmos nisso. Idade biológica, taxa de envelhecimento, idade cronológica. Se pudermos retardar o envelhecimento em humanos apenas um pouco, o impacto seria fenomenal. As pessoas podem ficar mais velhas, mas se sentindo jovens. Você levaria 70 anos para fazer 50. Foram feitos avanços suficientes na ciência do envelhecimento para nos levar a acreditar que isso é plausível. É possível. Isso já foi feito com outras espécies e há razão para acreditarmos que pode ser feito conosco. Sabemos que a idade pode ser modificada. O futuro está pegando a biologia que desenvolvemos e aplicando aos humanos. Essa seria a intervenção médica mais importante da era moderna. A habilidade de retardar o envelhecimento. Fonte da juventude. Versão brasileira Up Voice. Nova York no início de 2015. Um grupo de peritos em biologia e a demografia do envelhecimento se reuniu para discutir um novo plano ambicioso para mudar a forma como pensamos em envelhecimento e doenças. Eu vou perguntar a vocês como vamos mudar o mundo. Ao longo dos próximos meses, eles irão desenvolver um estudo pioneiro concebido para convencer o mundo, e principalmente a Food and Drug Administration, a reconhecer uma categoria totalmente nova de drogas com a finalidade de retardar o envelhecimento nos seres humanos. Quando você vai até a FDA para buscar a aprovação deles, você está buscando a aprovação para o tratamento de uma doença, certo? O que estamos fazendo é buscar sua aprovação para o tratamento de todas as doenças. A ideia de que podemos retardar o envelhecimento é uma ideia nova. E o reconhecimento de que o envelhecimento é parte de todas as doenças não está realmente bem estabelecido. Quando tem algum artigo sobre a cura do câncer, ninguém diz, isso é um exagero. Eles acreditam nisso. Mas quando a gente fala em envelhecimento, aí as pessoas começam a desconfiar e dizer, temos muitos idosos, muitas coisas podem aparecer. Precisamos convencer muitas outras pessoas sobre o que estamos fazendo. Precisamos convencer o público. Será que vai acontecer na nossa vida? Precisamos convencer a imprensa. Perigoso, e há razão para acreditarmos que pode ser feito conosco. A questão é que você está elevando a restrição. Precisamos convencer o FDA. Porque temos a certeza da ciência, temos a certeza da promessa. Mas a hora é agora. O tempo voou para os bebês que nasceram durante a explosão populacional. Nos próximos 15 anos, o último de nós irá chegar a 65 anos de idade. Até 2050, o número de pessoas com mais de 65 anos nos Estados Unidos está previsto para quase o dobro. Em todo o mundo, esse número irá triplicar. As pessoas mais velhas irão se tornar uma parte crescente da população total. Podemos esperar para ver mais pais e avós sem poder trabalhar, lutando contra o câncer, doenças cardíacas, diabetes, fragilidade, mal de Alzheimer, com terríveis consequências para a nossa economia e sistemas de saúde. Precisamos demonstrar que vale a pena fazer essa pesquisa e que as consequências seriam uma revolução da saúde pública. E por isso... É por isso que eu preciso de vocês. É por isso que nós precisamos fazer esse estudo, gente. Precisamos. Eles têm que ver a prova de que isso pode ser feito. E é isso que nós estamos tentando fazer, dar essa prova. O que acontece se não tivermos sucesso? Nós iremos morrer tentando. Porque eles acham que podem modificar o processo de envelhecimento? Só recentemente os cientistas ortodoxos concordaram que pode até ser possível. Eu nunca fui à escola. Eu aprendi tudo sozinha, desde cálculos até biologia. Eu sabia que eu queria ser cientista desde o primeiro dia. Disso eu já tinha certeza, já tinha determinado. No começo eu pensei, ok, o câncer é o problema mais importante, mas então eu percebi que não. O envelhecimento é o problema mais importante. Temos que nos concentrar nisso. Depois tentei descobrir como ser uma bióloga. Aos 11 anos, mandei um e-mail para uma mulher chamada Cynthia Kenyon e pedi para conhecer o laboratório dela. Cara professora Kenyon,
Eu tenho 11 anos. E desde que eu tinha 6 anos, eu desenvolvi um interesse grande no estudo da extensão da vida humana. Eu gostaria de encontrá-la para lhe fazer algumas perguntas sobre uma carreira em biologia. É claro que o que eu queria dizer era podemos trabalhar juntas, mas eu só disse isso. Eu imaginava que a vida da Cynthia fosse um tipo de turbilhão como a de um super-herói. Tipo ficar acordada até tarde, dormir no laboratório, fazer descobertas e ter aqueles momentos eureka toda hora e amar a vida. Vê-la pela primeira vez foi como encontrar a pessoa que eu sempre quis ser, entende? Essa aqui é a que você viu na internet. Ah, isso é incrível. Eu tenho certeza que é a única. Essa é da época que estávamos fazendo nossas descobertas, mas nenhuma dessas pessoas trabalhava no envelhecimento. Elas estavam todas trabalhando em outros projetos e demorou até que alguém começasse a trabalhar com envelhecimento, porque as pessoas tinham medo disso. Durante anos, as pessoas compararam velhos e jovens. Depois, elas começaram a ter teorias de por que o envelhecimento ocorria. Mas não havia nenhum mecanismo tipo que você pudesse realmente alterar e mudar a taxa de envelhecimento. E então eu estava estudando vermes e meu plano era mudar genes ao acaso e procurar vermes mutantes que vivem mais tempo. Normal. Mutante. Nós gravamos os vermes por 5 minutos, todos os dias, por toda a vida deles. Eu tinha aquelas placas de Petri. Uma tinha vermes normais, velhos, e a outra tinha os mutantes se deslocando. E eu pensei, eu quero ser esses vermes. A principal descoberta da Cynthia foi que você pode mudar um único gene em um verme e fazer aquele verme viver o dobro de tempo. Aquele foi um momento incrível. As pessoas não acreditavam. Mudar um único gene e ver um aumento de 70% a 75% na longevidade. Talvez o envelhecimento fosse como qualquer outro fenômeno biológico, que pode ser manipulado através da genética. E por volta de 1998, vários laboratórios que trabalhavam em moscas da fruta mostraram que se você alterasse o mesmo gene, elas viveriam mais tempo. Então as pessoas começaram a fazer isso com compostos químicos, mostrando efeitos semelhantes. Esse movimento começou a se expandir lentamente e proliferou em outras disciplinas. Vários laboratórios descobriram que fazer alterações genéticas semelhantes também poderia estender o tempo de vida de camundongos. Transformamos centenas de genes que, quando alterados, mudaram a vida útil. Então, o envelhecimento em si é modificável. Mas a questão agora é modificável em nós? Em 1900, a expectativa de vida era de cerca de 50 anos. Uma criança nascida hoje pode esperar viver quase 80. Um espantoso progresso na ciência e na medicina nos deu uma vida consideravelmente mais longa. Mas quantos mais de nós vivermos até uma idade avançada, mais períodos prolongados de doença e de declínio teremos. Se conseguirmos vida longa, mas o preço for ficarmos mais doentes, não estamos realmente fazendo nada tão bom. Então, como podemos conseguir ter uma vida mais longa e mais saudável? Os centenários são um indício. Eles são uma pista para nós de como viver de forma mais saudável e por mais tempo. E se nós ficássemos cheios de energia até o fim? E em seguida morrêssemos depois de um curto período de uma doença? Nir Barzilai tem estudado um grupo de centenários excepcionalmente saudáveis. Oi, Milton. Como é que você tá? É bom conhecê-lo. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Ele acredita que eles sejam modelos de como podemos envelhecer. Venha, pessoal. Olá! Oi, como vai? Como vai? Como é que a senhora está? Uma das coisas interessantes nesses centenários é ver como eles interagem com o ambiente. E nós pensamos, ei, talvez eles façam todas as coisas certas. Você come alguma coisa especial? Você, tipo... Não, mas eu tento manter uma dieta saudável. E quanto a exercícios? Exercícios? Eu ando cerca de 400 metros no café da manhã. Eu nado todos os dias. Então, meu corpo sempre foi muito ativo. Sabe, e quando você olha para a população, você encontra quase que o oposto. Eu vou quase todas as tardes para o Dunkin' Donut e tomo um café lá com creme e chantilly, esse tipo de coisa. Então seus hábitos alimentares não são necessariamente saudáveis. Isso é verdade. Eu fumei durante 50 anos, é isso? Mais do que isso. 50% deles são obesos, 50% deles não se exercitam, 60% dos homens e 30% das mulheres são fumantes. E apesar de tudo isso, eles têm uma proteção que lhes permite facilmente ter chegado aos 100 anos. O que nós achamos que eles têm são genes que estão protegendo-os contra qualquer coisa que seja jogada em seu caminho.
Essas são células individuais que apresentam mutações que podem estar associadas à longevidade. E nós acompanhamos o que essas mutações estão fazendo com essas células. O que acontece quando você coloca as células em um ambiente hostil e nós só estamos observando essas mutações porque achamos que elas vão diminuir a taxa de envelhecimento. Barzilai acredita que, a partir de uma perspectiva biológica, seus centenários têm um envelhecimento mais lento do que o restante de nós. Seu plano é provar que os medicamentos podem nos fazer envelhecer como eles. Quando você faz o estudo genético, o público pensa que precisamos de tratamento genético para essas doenças. Mas não podemos mudar os seus genes para que você chegue aos 100 anos de idade. Mas podemos projetar medicamentos com base no nosso próprio conhecimento, que irão interferir nesse caminho e intervir e retardar os efeitos do envelhecimento. Eu me lembro, eu lhe dei sua primeira câmera. Não é fácil ser a esposa de um fotógrafo persistente. Essa é a Marta na faculdade. O Ed me perguntou se eu gostaria de ir até a lanchonete. Esse foi o nosso primeiro encontro. Essa foi tirada por um parente no nosso casamento. A Marta estava muito ansiosa para se casar. Eu estava esperando há 7 anos. Esse é o nosso filho Thomas. Quando ele chegou em casa do hospital, ele era menor do que o sapato do pai dele. Esta é um pouco mais típica. Bom, eu não sei se é uma foto típica, mas tivemos 7 filhos e aí todo mundo ficou feliz. Todo mundo está sorrindo. Isso foi em meados dos anos 70, quando a Marta escalava montanhas antes do problema no coração dela começar a atrapalhar. Eu gostei de chegar antes de você, do Tom e antes do Mark. Essa foto foi tirada numa câmera automática. É uma boa foto, 2 idosos de mãos dadas rumo a um futuro incerto numa floresta escura. Mas está artificial por causa do automático, do tripé. Eu tive que correr para ficar na posição. Você virou bem na hora. Eu me virei e corri feito um louco. O Dr. Ed Kamen e sua esposa Marta vivem na mundialmente famosa comunidade de aposentados na Clínica Mayo, após 7 filhos e uma longa carreira na medicina. Eu acho que cada dia é um presente e eu espero que eu ainda possa ter essa mesma atitude quando eu não estiver tão feliz como estou agora. Entende? Nunca se sabe. Você quer dizer quando suas baterias em seu crânio acabarem? Oi? Entre. Eu sou a doutora Crane, Sarah Crane. Ed Kamen. Eu sou amiga do Tom. Esse daqui é o Jim. Kirkland. Como vai, senhor? Tudo bem? A geriatria é uma área extremamente complexa, no sentido de várias doenças ocorrendo ao mesmo tempo. Quais são os problemas que você está lidando agora na parte da saúde? Eu tenho osteoporose. 5 cirurgias no quadril e câncer de mama. Estenose aórtica também. Okay. Agora ela é a dona orgulhosa de 4 stents em sua artéria coronária. Eu acho que o recorde é 73, então ainda faltam muitos para você, Marta. Muitos. Na medicina, nós chegamos a um ponto onde estamos tendo ganhos incrementais. Se curássemos o câncer, se curássemos o mal de Alzheimer, se curássemos ataques cardíacos e derrames, mesmo assim, nós morreríamos de outra coisa, alguns meses ou anos mais tarde. Isso porque os processos fundamentais do envelhecimento predispõem a essas doenças e a essas condições também. Nós estamos começando a atingir um limite máximo de envelhecimento saudável, porque estamos tendo muito sucesso no tratamento de doenças. Embora não sejamos tão bons no tratamento de envelhecimento, o peso da doença e da debilidade está subindo. Andar a pé daqui até a clínica está um pouco além de mim. Uhum. Principalmente por causa dos problemas ortopédicos, mas os problemas do coração atrapalham também. A maioria das pessoas realmente não quer passar seus últimos 5 anos nos visitando todos os dias, ou ir ao cardiologista todos os dias, ou estar em hospitais, ou esse tipo de coisa. Isso não é qualidade de vida neste momento. Então, manter seu estado funcional o mais tempo possível é o ideal. Você começa a desfrutar dos seus netos, viajar pelo mundo, fazer tudo o que você quer, e então um dia você não acorda. O objetivo é ficarmos menos doentes no final da nossa vida. Pesquisadores do Instituto Buck do Norte da Califórnia
estão procurando maneiras de prevenir muitas doenças associadas ao envelhecimento, retardando esse processo. Para descobrir drogas que um dia aumentem a saúde dos seres humanos, os pesquisadores começam muito mais baixo na escala evolutiva com organismos unicelulares. O legal este ano foi que conseguimos manter bilhões deles em laboratório com muita facilidade. Se estamos testando drogas, podemos analisar 20 ou 30 delas em uma única semana olhando para essas células de levedo. Se um composto químico funciona na levedura, eles o testam em organismos mais complexos. Condições vistas no envelhecimento de animais como vermes têm semelhanças surpreendentes para doenças graves observadas em seres humanos idosos. Temos demonstrado recentemente que durante o envelhecimento normal em vermes há um acúmulo de proteínas insolúveis. E acreditamos que esse material seja tóxico. E pasmem, isso é exatamente o que muitas pessoas que pesquisam Alzheimer pensam há anos. O material pegajoso que encontramos no cérebro do paciente com Alzheimer. Os compostos que prolongam a vida útil também reduzem proteínas na doença de Alzheimer, no mal de Parkinson. Se você segmentar um processo de envelhecimento e retardá-lo, então você abranda todas as doenças do envelhecimento também. Quando identificamos milhares de compostos, isso é um achado. Nós consideramos ou não aplicar isso em um rato de laboratório. Quedas, um quadril quebrado, ossos frágeis são temidos pelos idosos. Se a pessoa tem uma fratura e ela vai para o hospital, é mais provável que ela não se recupere. Usar tomografia computadorizada, imagens de alta resolução de ratos em processo de envelhecimento ajudam a identificar compostos que podem retardar a degeneração dos ossos. Para desenvolver novas drogas terapêuticas para o envelhecimento, precisamos de um quadro mais completo de como essas terapias afetam as células. No centro de pesquisas, a doutora Fiona Guinty descobriu uma maneira sem precedentes de fazer imagens de tecido humano em detalhes. Nós desenvolvemos uma tecnologia nova aqui no centro de pesquisas que nos permite ver várias proteínas dentro de uma amostra de tecido. Utilizando corantes para realçar proteínas individuais, ela conseguiu criar um mapa sofisticado da quantidade e localização dessas proteínas em uma amostra de tecido. Ao fazer uma análise de todas as proteínas, você descobre como essas células estão respondendo às terapias. Em última análise, essas são as imagens completas da biologia e como, por sua vez, a longevidade é influenciada. Na clínica Mayo, o Dr. Jim Kirkland e sua equipe estão focados em domar outro mecanismo de envelhecimento: células senescentes. A senescência é um processo em que as células que normalmente se dividem perdem a capacidade de se dividir. Elas se tornam resistentes à morte e produzem coisas que matam as células ao redor. Descobrimos drogas que chamamos de drogas senolíticas, que eliminam as células senescentes em ratos. Isso são 7 dias após a última dose da droga. Ao mirar em células senescentes, podemos retardar ou mesmo prevenir ou aliviar doenças relacionadas à idade. Para medir o efeito de como seria se livrar dessas células, o doutor mandou seus camundongos para a academia. Uma das coisas que diminui com o envelhecimento é a resistência em uma esteira. Então, demos drogas senolíticas para camundongos muito velhos, que tinham dificuldade na caminhada, e descobrimos que, até 7 meses após apenas uma dose desses medicamentos por via oral, eles estavam andando tão bem quanto os ratos saudáveis. Em um número crescente de laboratórios ao redor do mundo, os cientistas mostraram que podem melhorar a saúde e longevidade com drogas que tratam processos fundamentais do envelhecimento. Já fizemos isso com ratos. Agora, queremos ver se podemos traduzir essas coisas em pessoas. Estamos começando a olhar para os processos normais de envelhecimento um por um e dizendo: é por isso que esta doença está associada ao envelhecimento. O envelhecimento é um fenômeno tratável. É algo que você pode estudar, é algo que você pode manipular. Esse é um momento muito importante para a história humana. Estamos falando sobre o desenvolvimento de um tratamento para um fenômeno biológico que é universal e dá origem a todas essas doenças com o tempo. E se tivermos um tratamento para essa coisa, essas doenças desaparecem. Eu amo ciência. Na minha vida, eu sempre pensei em ciência como um lugar onde devíamos começar. Mas acho que o ideal é que as pessoas que são como eu e amam ciência fiquem na ciência. Aos 14 anos, eu me inscrevi para o MIT. Eu fiquei lá 2 anos, mas no final do meu 2º ano, eu tive um grande momento. Eu estava trabalhando na ciência do envelhecimento havia 6 anos e nada tinha acontecido. Eu estava ainda no estágio de pesquisas e não havia literalmente nenhuma droga no mercado.
Aí eu saí do MIT, fui ao Vale do Silício e comecei um negócio de arrecadação de fundos. E eu acho que seria impossível conseguir o meu objetivo específico de ter uma droga disponível para as pessoas em 10 anos ficando no MIT. Então eu resolvi sair para trabalhar e fazer esse processo acontecer. Eu vou encontrar Nir Barzilai, que está na Faculdade de Medicina Albert Einstein, porque eu ouvi dizer que ele e alguns colegas estão tentando falar com a FDA para levar mais a sério o envelhecimento como uma indicação. Não é possível criar um medicamento aprovado pela FDA para o envelhecimento, porque eles simplesmente não reconhecem que tal tratamento exista. Existem vários medicamentos em uso em humanos que já testamos e demonstramos que eles retardam o envelhecimento em uma variedade de modelos animais. A metformina, uma droga amplamente utilizada para diabetes, demonstrou retardar o envelhecimento em animais. Dados iniciais sugerem que ela pode fazer o mesmo em pessoas. Por que metformina? Porque nós temos grandes dados preliminares. Foi feito um estudo com pessoas no Reino Unido diagnosticadas com diabetes precoce e tratadas com metformina ou com várias outras drogas. Foi isso que me deixou tão animado, sabe? Eles pegaram 78 mil pessoas que tinham acabado de ser tratadas com metformina e as combinaram com 78 mil outras. Outras pessoas que não tinham diabetes, sabe? Todas as pessoas com metformina tinham diabetes. E o legal foi que as pessoas com metformina que tinham diabetes eram mais obesas. Elas eram, inclusive, mais doentes. E tiveram uma mortalidade 17% menor do que as pessoas sem diabetes e sem outras doenças. Então você deve ter pensado, nós temos que fazer isso. Certo. O resumo do que eu estou falando é que nós vamos selecionar pessoas entre 70 e 80 anos de idade. Vamos monitorar essas 4 coisas em que já temos dados preliminares. Prevenção da diabetes, prevenção da MCI, prevenção de Alzheimer, prevenção do câncer, prevenção da demência e prevenção da mortalidade. Dr. Barzilai e seus colegas dizem que a metformina pode não ser a palavra final. Mas o importante é fazer com que a FDA aceite a ideia de uma droga que retarde o envelhecimento. Então vemos a metformina realmente como uma ferramenta, porque a metformina é genérica, é barata, é segura, as pessoas a usam há 60 anos. E queremos tratar um grupo de pessoas e mostrar à FDA que vamos retardar a taxa de envelhecimento. A primeira vez que estive no Vale do Silício, eu era jovem e ingênua e pensei, legal, se nós pudermos mostrar às pessoas que a ciência é boa, que os cientistas acreditam que isso vale a pena, isso vai deixar todos animados para lutar contra o envelhecimento. A primeira pessoa com quem falei era esse capitalista de risco que me disse que a única coisa que interessava era o que a FDA pensava. E é isso. Temos pessoas sentadas em uma sala dizendo, ok, o que devemos financiar? Devemos financiar a cura para diabetes ou para o câncer? Ou tipo, poderiam financiar bilhões de coisas, mas o envelhecimento não estava nessa lista e nunca estará, porque a FDA não vê o envelhecimento como uma coisa para fazer um ensaio clínico. Se nós formos bem-sucedidos com a FDA, vamos mudar a saúde tal como a conhecemos, porque todas essas empresas de biotecnologia, produtos farmacêuticos vão começar a pensar dessa forma e vão desenvolver drogas que vão ficar cada vez melhores à medida que forem desenvolvidas para outras doenças. Se vocês tiverem êxito com a FDA, isso vai mudar tudo o que eu faço e o que a maioria das pessoas da área de capital de risco faz. Quer dizer, isso seria incrível para o campo como um todo. Por que nós pensamos sobre o tratamento da doença em termos de doenças individuais? A maior parte dos ganhos na expectativa de vida no século XX foi devida ao nosso sucesso no tratamento de doenças infecciosas, como pneumonia, gripe e tuberculose. O demógrafo Jay Olshansky acredita que nós somos vítimas desse sucesso. A dificuldade é uma forma conceitual de pensamento que é uma doença de cada vez à medida que elas surgem. É o modelo da velha doença infecciosa aplicado a doenças fatais crônicas. O modelo de doença infecciosa era o que existia antes de 1950. Assim que a pessoa tinha uma doença infecciosa, ela procurava o médico a tratava e a pessoa ia para casa. Na próxima doença infecciosa, a pessoa voltava ao médico. O médico tratava e a mandava de volta para casa. Então, o que estamos fazendo? Estamos aplicando este modelo de doenças infecciosas para doenças fatais crônicas, doenças cardíacas, câncer, acidente vascular cerebral e mal de Alzheimer. Nós e a FDA nos concentramos em torno da ideia de que, de alguma forma, todas essas doenças são independentes umas das outras. A cura para o câncer renderia um aumento de cerca de 3 anos e meio na expectativa de vida.
Mas se você retardar o envelhecimento apenas um pouco, você influencia todas as doenças fatais e incapacitantes de uma vez. Assim, o impacto é muito maior. Eles não estão acostumados a atacar várias doenças simultaneamente. Então, de alguma forma, temos que convencer a FDA e outras pessoas envolvidas que, se nós formos atrás do fator de risco subjacente para todas as doenças, chamamos isso de envelhecimento, poderemos influenciar todas as doenças de uma vez. Isso é o que estamos tentando alcançar. O médico Ezequiel O Emanuel oncologista Dr. Ezequiel Emanuel é presidente do Departamento de Ética Médica e Políticas de Saúde. Ele é ex-assessor especial de salubridade para a Casa Branca. O médico Ezequiel Emanuel argumenta que a qualidade da vida humana começa a cair aos 75 anos. Ele diz que vai optar por tratamentos médicos e deixar a natureza seguir seu curso. Eu acho que para muitas das pessoas que estão fazendo essa pesquisa, isso é um enigma. Elas estão nele, elas estão tentando descobrir o enigma. E o restante de nós que está observando e querendo consumir esse tipo de tecno-utopismo, nós acreditamos que as coisas vão ser melhores no futuro, que nós vamos vencer a morte, que nós vamos viver totalmente saudáveis e aí caímos no final de um penhasco. E não é assim que o mundo funciona. Então, aos 75 anos, eu vou parar de fazer tratamentos médicos, porque a finalidade de um tratamento médico é prolongar a minha vida. Eu não vou gastar o meu tempo indo de médico em médico. Eu acho que isso vai deixar o fim da minha vida mais focado em viver do que tentar fazer tudo para conseguir mais algumas semanas ou meses. Eu me lembro do meu pai, a energia e o entusiasmo que ele tinha. Um tremendo impulso e paixão pela vida. Eu era terrível. Eu trabalhava muito. Ele tinha 74 anos e teve um ataque do coração. Eu acho que todos vão dizer que desde aquela época ele nunca mais foi o mesmo. É uma vida diferente. Quando você começou essa vida diferente depois do infarto? Deveria estar tudo terminado aos 75. Não se preocupe, aos 70 anos eu te mato. Todos nós vamos morrer e precisamos enfrentar esse fato. Por que você está vivendo? O que faz sua vida significativa? E o que você faz para viver o mais tempo possível? Eu não acho que uma vida significativa seja feita de acúmulo de mais anos. Eu leio e ouço música clássica. O que mais? Você fala no telefone, atormenta seus filhos no telefone? Não, eu faço exercício todos os dias. Por umas 2 horas, converso com senhoras com mais de 90 anos que procuram marido. Talvez isso tenha nascido do fato de eu ser oncologista e estarmos prometendo uma cura para o câncer desde 1972. Já faz mais de 40 anos e nós ainda não temos essa pílula para o câncer. Eu acredito até que talvez a gente descubra antes uma pílula para o fim da depressão, mas eu sou cético quanto a isso. Eu acho que as pessoas precisam planejar a vida em uma base razoável e hoje a base razoável é que não vamos ter essa pílula. E se essa pílula surgir e nos der mais 10 anos de vida, ótimo. Mas eu não apostaria meu último centavo nisso. E o mais importante, eu não apostaria minha vida que essa pílula vai acontecer. Em Nova York, os cientistas se reúnem para revelar seu estudo a jornalistas. É uma oportunidade para levar a sua mensagem ao público, mas primeiro eles devem convencer a imprensa. Estamos lançando um estudo que chamamos de TAME, que visa retardar o envelhecimento com a metformina. A informação de vocês está bem incompleta. Parece que vocês ainda não decidiram sobre a quantia de dinheiro que vocês têm. Certamente deve haver algum ceticismo com relação a estarmos realmente tão perto de quebrar o código. O código que revela esse mecanismo central que envelhece as pessoas. Em oposição, se você envelhecer, as coisas pioram, você fica doente. Quer dizer, ainda há hipóteses concorrentes. Eu falei ao Ed que quando eu estava medindo minha pressão arterial, que minha pulsação estava cerca de 108. E ele falou, meu Deus, há quanto tempo isso está acontecendo? A Marta estava tendo um infarto quando estava tentando acabar com uma gripe. Depois do seu infarto, Marta, aos 90 anos, deve considerar a possibilidade de ter que fazer uma cirurgia. A decisão é complicada por causa de suas condições crônicas. A Marta tem uma válvula aórtica bastante estreita. E isso é um grande risco para a saúde dela.
É nesse ponto que a situação é chamada de crítica. Existe uma taxa de mortalidade de 50% prevista em 2 anos. Eu diria que muitas pessoas morrem de insuficiência cardíaca relacionada à estenose aórtica. E esse não é um caminho fácil. Estamos tratando os sintomas e, no entanto, a sua qualidade de vida acaba sendo tirada de você. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu. Como vai? Vou bem. Que bom. Eu acho que estou indo bem. Ótimo, ótimo. Quando uma pessoa tem a válvula severamente bloqueada, nós pensamos em abrir essa válvula ou ainda substituí-la por uma outra. Certo. Alguma pergunta ou preocupação? A fragilidade e a extensão da convalescência aos 90 anos são bem longas. Outra coisa é que não gostaríamos de perder nossa independência. Ok. Eu odeio pensar nele tendo que cuidar de mim como um bebê. Podemos adiar isso por 1 ano. Por exemplo, se ela esperar 1 ano ou mais, bom, ela provavelmente vai ter tomado uma decisão espontânea, tipo, eu vou deixar isso seguir o seu curso. Estas são as melhores imagens da válvula da Marta. Essas cúspides de válvula devem ser abertas completamente. O que nós estamos vendo agora é algo diferente. O coração está duro. Não é que ele seja fraco, só que ele está endurecido e não temos medicamentos para isso. Eu não posso corrigi-lo, eu simplesmente não posso impedi-lo de piorar. É um exemplo clássico de algo que vem com o envelhecimento que eu não posso consertar. Em meus anos na prática da medicina, eu nunca encontrei um paciente que estivesse se sentindo bem, que tivesse aceitado as fraquezas da idade e dito: chega, eu quero desistir. Sabe, é porque o ser humano, ele quer continuar a viver. Se eu lhes disser que existe mesmo uma fonte da juventude, vocês acreditariam? Eu tô dentro. Você gostaria de atrasar seu relógio com apenas alguns comprimidos? Quem não quer? Imaginem isso, vocês podendo viver uma vida energética e saudável bem depois dos 100 anos de idade. Mas alguns comprimidos. É possível. Permanecer. Mas com energia. Vigorosos. O planeta Terra é um lugar lotado. A trajetória é de 6 ou 7 bilhões bem depois dos 100 anos de idade. As pessoas poderão viver 1000 anos ou mais. Tem esse barulho constante, o que não é surpresa quando você pensa sobre o assunto. O assunto é a nossa própria mortalidade. Por milhares de anos, as pessoas sempre prescreveram a cura para nossa própria mortalidade. Alguns médicos prescrevem hormônios de crescimento humano, antioxidantes. Este é o marketing. As pessoas estão lendo isso. E elas estão preocupadas com sua saúde, estão experimentando essas A drogas. população americana está envelhecendo. Muito cheio. Acontece que os seres humanos estão lotando o mundo. Teremos mais pessoas com mais de 60 anos do que com menos de 15. O mundo está ficando mais velho. Não vai haver pessoas suficientes trabalhando para pagar por todos os idosos. Isso é muito sério para A quantidade de recursos é limitada. Isso significa confrontar uma crise de saúde crescente. No mundo finito não se pode crescer para sempre. A maior parte da depressão, mortalidade, angústia na população, os custos com a saúde estão relacionados a essas doenças crônicas típicas da idade que estamos vendo cada vez mais. Mas e se nós realmente pudermos desenvolver um tratamento de forma eficaz que melhore a função com a idade? Então os avós não estão mais sendo cuidados. Em vez disso, eles estão cuidando de seus filhos e eles estão contribuindo. As pessoas poderão trabalhar mais, a produtividade será melhor. Você acha que há alguém vivo hoje que poderá viver milhares de anos? Os imortalistas são aqueles que acreditam que nós vamos ter aumentos radicais na expectativa de vida até 1000 anos, 5000 anos. Certo, exatamente. Eu não acho que haja limites. Acho que não há nada que possa impedir as pessoas de viverem milhares de anos. Mas não se trata disso no momento. É tão emocionante nós termos coisas que retardem o envelhecimento e as doenças. Então agora vamos saber mais, vamos aprender mais sobre o envelhecimento e vamos ver o que podemos fazer pelas pessoas. Nós temos que lutar constantemente com esta linha de raciocínio. Como podemos ser ouvidos quando há tanto barulho à nossa volta? Se puderem ganhar o apoio dos mais altos escalões do governo, os cientistas acreditam que poderão mudar a perspectiva da nossa nação sobre o envelhecimento. Eles se encontram com os membros da Comissão de Envelhecimento do Senado para expor suas ideias. Muito obrigado por receber a gente. Muito obrigado, é um prazer. O que as pessoas não percebem é que encontramos uma maneira de intervir no envelhecimento. E esses conceitos foram comprovados em animais e vão ser testados em seres humanos. O maior risco para qualquer uma das doenças é o envelhecimento. Então, em vez de pensar em uma doença individual, podemos pensar: tudo bem, à medida que envelhecemos, é isso que o nosso corpo faz. E nós abordamos essa questão em vez de
Eu tenho que me preocupar com diabetes, ou me preocupar com AVC, ou com mal de Alzheimer? O que descobrimos é que, se aprendermos como tratar estas causas subjacentes, podemos adiar todas estas doenças que matam e debilitam as pessoas como um grupo. As pessoas não percebem que reduzindo a diabetes adquirida no início da fase adulta por um percentual razoável é o suficiente para nos tirar do prejuízo. Então eu fico imaginando, se pudéssemos fazer isso através das fronteiras, atrasar isso um pouco, e claro, não é nada fácil. Mas todos os nossos programas de governo são de fato sobre a explosão demográfica. Se nós pudermos abrandar o processo de envelhecimento, se nós realmente conseguíssemos, estaríamos falando de uma enorme vantagem econômica para o país. Cada grande avanço da saúde pública no século XX teve um campeão. Alguém que se levantou e disse: eu quero que isso aconteça, eu vou fazer isso acontecer. E nós esperamos que antes de o presidente deixar o cargo, ele levante essa questão, mais uma vez, considerando que é um desafio global. Bom, eu ficaria feliz. Ficaríamos felizes. Nós adoraríamos isso, seria incrível. Eu vou falar com ele. Nós estamos todos muito animados no momento e a vibração é muito boa, dá pra sentir isso. Eu consigo sentir que as pessoas vão querer nos ajudar. Muito obrigado, muito obrigado. Isso foi ótimo. Foi ótimo falar com você. Há um caminho a percorrer antes que a maioria dos americanos entenda que este é talvez o mais emocionante desenvolvimento científico em termos de cuidados com a saúde da comunidade que poderia acontecer em nossas vidas. Progressos extraordinários têm afetado a ciência do envelhecimento. Mas muitos idosos ainda enfrentam decisões difíceis sobre sua saúde todos os dias. Na idade da Marta, com os problemas de saúde que ela tem, se nós permitíssemos que os cirurgiões cardiovasculares modernos corrigissem o problema, isso aumentaria um pouco sua expectativa de vida. Eu tive a oportunidade de observar outras pessoas aqui em Charterhouse fazerem essa cirurgia. Algumas se recuperaram muito bem, mas várias delas disseram que a vida mudou drasticamente para elas. Então, nós vamos recusar a cirurgia eletiva nesta válvula aórtica estreita. Eu acho que nós fizemos toda a investigação para me ajudar, sabe, a me decidir. Quer dizer, eu tenho pensado na morte em muitas ocasiões e eu poderia falar um pouco dela agora, por exemplo, que eu espero que seja num local calmo e acolhedor. Mas eu realmente acho que a vida é uma peregrinação e que eu estou no meu caminho. Estou em um caminho e estou muito ansiosa. Hoje, o médico Barzilai e seus colegas vão tentar convencer a FDA a considerar seu estudo. Antes da importante reunião, eles se reúnem para se preparar. Estamos aqui representando o campo da ciência do envelhecimento e este é um dia histórico pra gente, porque nós vamos oferecer algo que acreditamos ser a mudança de um paradigma. Eu realmente quero enquadrar a discussão de hoje como o que temos para mostrar em um ensaio clínico que permitiria que a FDA aprovasse uma nova indicação para a metformina para atrasar múltiplas doenças relacionadas ao envelhecimento. Porque achamos que a metformina é o primeiro, mas há outros medicamentos que poderiam ser melhores do que a metformina e nós queremos ter certeza que esse é o modelo. Temos hipótese de que a metformina é uma daquelas raras oportunidades onde ela poderia agir de uma forma geral. É uma hipótese atraente e a experiência é necessária para ver se é verdade. Tudo começou com uma inovação conceitual de que o envelhecimento pode ser modificado. E anos de trabalho por um número crescente de cientistas em laboratórios de todo o mundo tentando convencer as pessoas de suas ideias. Talvez isso pareça um avanço. Se a FDA aceitar que o envelhecimento pode ser tratado, os cientistas acreditam que isso irá transformar para sempre a saúde pública e a medicina. Eu não acho que haja muitos exemplos na história que rivalizem o tipo de intervenção de que nós estamos falando e que tem influenciado quase todos.
Por uma questão de política, a FDA não permite câmeras em procedimentos oficiais. Mas eles concordaram com uma entrevista imediatamente após a sua reunião. Nós temos muita experiência com reivindicações para diminuir a taxa de infartos, para diminuir o grau de demência, de drogas que previnam AVC, drogas que tratem a diabetes. Nós temos muita experiência com tudo isso. Mas esses médicos vieram falar de uma reivindicação mais ampla para evitar muitas das consequências do envelhecimento. Portanto, a questão é, como você demonstra isso? Nós avaliamos a vontade deles de aceitar a abordagem geral, de se concentrar no envelhecimento. Algo que eles disseram de cara foi: nós nunca fizemos nada como isso antes, mas eles foram muito receptivos. A esperança deles é que uma grande variedade de problemas relacionados com a idade, como por exemplo, perda do tônus muscular, tontura, queda, demência, perda de visão, que tudo isso seja tratado de uma única vez. Isso poderia ser um caso convincente de que você está fazendo algo além de apenas tratar a doença. Isso seria algo nunca feito antes. Eles não têm problemas com a abordagem geral? Eu fiz essa pergunta, eu disse: é isso mesmo que eu estou ouvindo, que vocês não têm qualquer problema com a abordagem geral? E eles nos disseram que sim, então eu não acho que poderíamos ter tido um melhor resultado. Se você está realmente fazendo alguma coisa para alterar o envelhecimento, a população de interesse é todo mundo. Certamente seria algo revolucionário se eles conseguissem. Não há dúvida sobre isso. Nós sempre achamos que a Terra Prometida não estava ao nosso alcance. E eu acho que nós estamos indo para a Terra Prometida agora. O estudo vai acontecer. E o fato de que a FDA vai ser parte dele é realmente uma grande conquista. E, eventualmente, será o modelo e afetará a extensão da saúde na próxima década. É melhor você sorrir, Marta. 1, 2, 3. Ficou quase perfeita. Vamos tirar mais 25, Marta. 1, 2, 3. Quando eu era criança, eu decidi que faria 2 coisas na vida. Uma delas era voar de alguma forma e a outra era curar o envelhecimento. O nosso objetivo comum e em longo prazo é simples. Queremos estender o período de uma vida saudável. Vamos cantar parabéns, todos juntos! Podemos ir. Tem uma janela aberta. Sabemos que isso é um objetivo desejável. Nós temos evidências de que isso pode ser feito. Devemos definir como uma meta a perseguir e perseguir de forma agressiva. 1, 2, 3. Quando acontece um avanço, onde podemos melhorar a saúde, a função de um ser humano, isso de verdade pode mudar tudo. Teremos profissionais médicos treinados que não saberão nada sobre o mal de Alzheimer, sobre o mal de Parkinson e que muito raramente encontrarão cânceres. E eu acho que vamos pensar nisso como um novo normal. E eu acho que vai ser um lugar melhor. Espero olhar para essa época e dizer: uau, a comunidade médica insistiu e desenvolveu intervenções que mantiveram todo mundo saudável por mais tempo, impedindo essas doenças, reduzindo os custos com saúde e mantendo a economia mundial em crescimento. Hoje, a expectativa média de vida é de cerca de 79 anos. A vida seria melhor se nós vivêssemos até os 84? É difícil me convencer disso. Para mim, o que interessa é como eu tiro o máximo proveito da minha vida e dos anos que eu tenho. Ter uma família, saber que eu contribuí para minha comunidade, eu acho que são coisas absolutamente essenciais para se levar uma boa vida. Se formos bem-sucedidos, eu acho que a medicina será diferente. Nós não teremos tantos doentes idosos. E isso vai ser bom para eles. Vai ser bom para saúde pública, vai ser bom para a economia e só teremos aspectos positivos se conseguirmos isso. Acho que o que move a maioria dos biólogos que lidam com o envelhecimento é saber que há pessoas idosas sofrendo muito e que esses terríveis últimos 20 anos de vida podem ser evitados. O motivador-chave para tudo o que eu faço é a sensação de que é errado e terrível e que nós podemos fazer algo sobre isso. In the sky.